Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Ademir dos Santos Pérez faz desabafo sobre polêmica envolvendo festa do vinho. Na 9ª sessão ordinária realizada pela Câmara de Vereadores no último dia 16, foi aprovado o projeto autorizando a Prefeitura de Andradas a investir até R$250 mil na 52ª Festa do Vinho. 6 vereadores foram favoráveis ao projeto de autoria do Executivo. O vereador Ricardo Felisberto dos Reis absteve-se de votar e o vereador Ademir dos Santos Pérez foi o único a votar contra, tendo sido duramente criticado pelo prefeito Rodrigo Lopes. Em suas palavras, Rodrigo disse que no passado o vereador Ademir, quando prefeito, investiu valores altos na Festa do Vinho e que o voto contrário demonstraria, na opinião do chefe do Executivo, incoerência. Procurado pela equipe de reportagem do Jornal da Cidade, Ademir preferiu não comentar as palavras do prefeito. Porém, na 10ª sessão ordinária realizada na terça-feira passada, ele desabafou, dizendo-se estarrecido com a repercussão que o voto contrário proferido por ele teve na cidade. Ademir realçou o fato da sociedade brasileira viver em uma democracia e pediu respeito às suas opiniões. Vamos ouvi-lo. Fiquei estarrecido de ver a repercussão que deu do meu voto negativo, não à festa do vinho, e sim, talvez eu usei um modelo, talvez a palavra colocada não foi a correta modelo, mas sim nos moldes de ser feito de repasse, quando é uma parceria mútua, né, de PP, né, público e privado. Então a prefeitura não pode arcar só com as despesas e acho que a empresa também tem que ter as suas despesas. Então eu fiquei bem estarrecido e quero agradecer aqui de mão ao Sandrinho, que foi o único que me deu espaço. O jornal Andradas hoje sequer ligou, não deu espaço. Mas eu quero o seguinte: hoje, no Estado de Direito Democrático, um vereador não poder opinar, não poderia dar a sua opinião. Jamais, eu deixei bem claro a todos, vocês estavam aqui, vocês ouviram, eu não fui contra a festa, jamais seria a festa. Ainda mais pessoas puxando assuntos de administrações anteriores. Era outro momento. Hoje, nós estamos num rumo incerto. Nós não sabemos para onde que o Brasil vai. Daqui a um mês podemos ter presidente ou não, não é verdade? Então, hoje não. Talvez, se eu fosse prefeito na época, eu não faria. Né? Então, eu também, na época, eu queria deixar bem claro que houve, sim, gasto. Só que a arrecadação era menor, talvez o gasto fosse até maior, como o repasse para o hospital foi maior, em percentual. Hoje a arrecadação anual é 100 milhões, 102 milhões, repassa 5%. Na minha época era 38 milhões, não era menos de 5 milhões, repassamos 3 milhões e 800, do qual gerou o processo da Câmara. Né? Então foi mais de 5%, foi quase 10%, 8%. Então é o seguinte, eu fiquei estarrecido dessa repercussão. Eu acho que se um vereador for calado, não poder opinar, e outra coisa, não é prejuízo nenhum, eu já tinha 6 votos favoráveis, eu simplesmente quis chamar a atenção para um modelo, para um molde. A prefeitura está atravessando, todos nós sabemos aqui, não podemos omitir que a prefeitura atravessa momentos difíceis, não fechou a conta. O Márcio estava presente perto do vice-prefeito, quando o vice-prefeito falou que passou com 1,2 milhões, não passou. Não passou, está mentindo. Porque eu tenho amigos meus, como você tem amigos, que tem empresa, não receberam. Tem amigo que não recebeu desde 2015. Então sabemos dessa situação. O almoxarifado tem dia que tem combustível, tem dia que não tem. Está abastecendo impostos. A complicação que tem os setores, as estradas, ruas, então está difícil e sabemos da dificuldade. Então não fizemos crítica, mas sabemos dessa dificuldade e sim uma opinião para ajudar a administração a encontrar um caminho para que não gastasse dinheiro, que esse dinheiro fosse revertido para a própria administração. Então me deixou muito estarrecido isso daí. Eu não vou deixar de opinar, da minha opinião, não vou mesmo. Tanto é que eu tenho votado aquilo que é de direito, que aquilo que é do bem da sociedade, a administração, estou votando favorável. Aquilo que eu tenho opinião que não é favorável, e por isso que eu tenho a minha opinião própria, como vocês todos têm a sua opinião própria. Então eu gostaria que a minha opinião fosse respeitada. Eu fiquei indignado com o meio de comunicação, a repercussão que deu. Para que isso? Uma opinião de um vereador, 6 votos favoráveis, uma abstenção e outro voto simplesmente contra.
por uma opinião, não contra a festa, e todo mundo fala de contra a festa. Não. A festa é uma festa tradicional, e eu disse muito bem isso. Tem que fazer sim, tem que fazer para a juventude, para todos, para as entidades, para todos. Mas o modelo de se gastar dinheiro, ainda esse ano está gastando menos. No ano passado gastou um pouco menos, mas nos primeiros anos gastou muito dinheiro. Então é nesse sentido. Então, eu acho que fazer comparação, se você sentar em números, a população confunde a cabeça com números, não é isso não. Se for para sentar, para disputar, para discutir administrações anteriores agora, então vamos conversar. Vamos sim. E eu falei com o maior respeito. Em momento nenhum ofendi a administração, não é no meu feitio fazer isso. Eu respeito como respeito a opinião de todos os senhores. Então, eu fiquei realmente indignado. Né? Eu então, não dei realmente, às vezes, viu Sandrinha, a resposta para você, porque eu não queria alimentar, sabe, essas divergências. Não é isso, não faz parte da minha idoneidade, não faz parte. Então, por isso, eu agradeço você, e eu gostaria também de dizer, porque foi citado na gravação do seu programa, sobre o processo que teve na minha administração em relação à festa do vinho da parceria. Então, eu vou dizer para você e para todos que houve sim o processo. Mas sabe de quem foi que entrou com o processo? A própria Câmara. A Câmara quis saber se tinha ou não irregularidades, se tinha ou não alguém levando vantagem. Eu achei ótimo, porque se tinha alguém levando vantagem, eu também queria saber, porque o único que não seria eu. E outra coisa, o prefeito tem muito a que fazer. O prefeito tem que cuidar da cidade, tem que cuidar da população. Eu não vou ficar sentado discutindo festa. Tem os setores responsáveis. Eu tinha advogados, eu tinha a executiva da administração, né, de finanças, e tinha o setor de cultura. Eles têm que sentar e querem resolver e me trazer o resultado. Não é verdade? Então eu agradeço a você. Eu acho que o parceiro seu que comentou sobre os processos foram domingos, e teve sim, mas todos os processos foram arquivados por não ter irregularidade nenhuma. O único vereador aqui é o Hamilton da época, inclusive foi ele que entrou com os processos, ele já teve a resposta, poderá até responder por isso. Então não tem. Outro processo que eu estou assim também indignado, e é bom que os senhores saibam, que eu consegui 2 anos de dinheiro com o governo, um com o governo federal, outro com o governo estadual. Um veio no nome do deputado, que sempre vem no nome do deputado, foi do Tadeu, né, do Geraldo Tadeu, 100 mil, e o outro foi do Ministério do Turismo. Eu tinha conseguido 150 mil, mas não veio 150 mil, veio 90 mil. E os outros 60 ficou para vir no segundo momento. Só que nesse período do segundo momento, o ministro do turismo na época estava favorecendo muitos prefeitos da região dele e do partido dele. Então a Dilma achou melhor não continuar com esse ministro. E houve uma substituição, houve uma exoneração desse ministro e entrou um outro ministro. E o que entrou disse que ia rever todos os processos, inclusive o nosso. Então, até ele rever todos os processos, não houve tempo hábil para que pudesse mandar esse outro 60 mil. Então, não veio, e nós fizemos o Tédio Vieira com 90 mil e a festa do vinho. Né? E eu prestei conta para o Ministério do Turismo desse 90 mil. E estou sendo processado até hoje pelo prefeito. Aqui não aceitou o processo, então foi para o Estado. O Estado, realmente, nós ganhamos no Estado. E o Estado multou. Deu uma multa, uma advertência para o prefeito, por ele ter um desejo político de prejudicar. Ele teve essa advertência. E agora foi para o Supremo Tribunal. E se Deus quiser, nós vamos ganhar também, porque não tem fato novo. Eu sou da área de direito, e quem é da área de direito sabe muito bem, não existindo fato novo, não muda nada, a decisão é a mesma. E o que eu fico mais indignado é de ser taxado que você roubou 60 mil, que você desviou esses 60 mil, e sendo que não veio. E o Ministério do Turismo aprovou a nossa prestação de conta. E outra indignação, que os documentos para prestar conta, vocês sabem onde que eu peguei? Na própria prefeitura. Então, olha para vocês verem, se não é para ficar sem receita. Então parece que alguém tem uma forma de perseguir. Eu não fico em face falando de ninguém, eu não fico de ninguém, não fico, pode procurar, analisar tudo aí, não fico, não é meu perfil. Eu analiso, às vezes eu olho, se tiver sim que proteger algum cidadão. Até peço desculpa a Luciana por ele não ter visto, a minha esposa que viu, que ela me comunicou, porque realmente esse dia eu não estava muito tarefado, não vi, mas como vinha para a reunião, a gente ia debater. Então é isso. Então essa indignação, sim, eu quero desejar a todos vocês. Não vai me calar, vamos continuar o mesmo, aquilo que for para o bem
da cidade, estarei em pleno acordo votando. Aquilo que eu acho, eu vou opinar, dar a minha opinião, que eu tenha a minha opinião própria. Até que o vereador Ademir dos Santos Pérez, se manifestando na última sessão da Câmara, realizada na noite de terça-feira, a 10ª sessão ordinária, o desabafo do vereador se disse estarrecido, em alguns momentos até indignado, com a repercussão do seu voto contrário àquela liberação e aprovação de até R$250 mil para que o Poder Executivo possa, então, até R$250 mil ele possa investir na festa do vinho. E o Ademir realmente, normalmente ele fala pouco, mas nesse desabafo ele falou bastante. E nós, por bem, resolvemos reproduzir aqui o conteúdo desta fala, porque é uma forma também de levar aí todos os lados da história, não é? O prefeito Rodrigo Lopes também já havia falado antes, naquela ocasião ele optou por não se manifestar, mas dessa vez o microfone ali durante a sessão ele resolveu então colocar o assunto em dia. O ouvinte da Rádio Vinícola que ouviu o prefeito Rodrigo Lopes naquela ocasião, ouviu hoje o vereador Ademir dos Santos Pérez, que tire as suas conclusões. O importante é que o microfone está aberto, entendeu? O importante é que o jornalismo seja bem feito e que as pessoas possam colocar suas ideias aí, como disse o Ademir, de maneira democrática. Jornal da Cidade.